Esse é o Conviver, um podcast para falar de nós, as crianças. Olá, eu sou Catarina Gonçalves e este é o Conviver, um podcast para falar da vida com as crianças. Neste nosso 9º episódio, falaremos de um tema que por muito tempo me causou calafrios e esteve longe de minhas discussões maternas: educação financeira. Eu digo isso porque sempre me afastei de tudo que envolvia formação para as finanças ou tivesse qualquer relação com dinheiro. E minha meta sempre foi educar crianças que não dessem muito valor ao dinheiro e nem supervalorizassem essas questões de finanças. Parecia que tudo ia bem. Os gêmeos ainda nem sabem o valor da moeda. E minhas reflexões em torno disso nem aconteciam na educação deles. Já com Tomás, nesses quase 9 anos de vida, parecia que tudo ia muito bem, porque ele nunca foi de pedir muitas coisas e bastava que ele dissesse que algo era caro, que ele sempre aceitava e desistia de conquistar o bem solicitado. Ufa, dinheiro nunca foi tema da educação aqui em casa e eu me sentia muito bem com isso. Falo isso porque minha relação com o dinheiro não é das melhores. Saber que vivemos num país com a desigualdade brasileira me faz muito mal. Sempre que recebo alguma quantia, eu fico pensando sobre quanto tempo outros trabalhadores demorariam para receber o mesmo valor. E quando acho que há desigualdade presente nisso, eu fico arrasada. Dinheiro, para mim, me serve apenas para existir. E eu não gosto de associar minha qualidade de vida, a minha felicidade, ao dinheiro. Acontece que, por muita sorte, eu conheci uma pessoa bastante especial, Cris Pessoa. Cristiane Azevedo dos Santos Pessoa é professora e pesquisadora da pós-graduação em Educação Matemática e Tecnológica da UFPE, EduMatec, e é professora associada da Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, Centro de Educação, o mesmo lugar onde eu também leciono. Ela possui doutorado em Educação, mestrado em Educação e graduação em Pedagogia, e atualmente ela realiza pesquisas em Educação Matemática com ênfase na educação financeira. Numa conversa ocorrida em nosso departamento, Cris nos anunciou que ofertaria uma disciplina que trataria da educação financeira, e nessa ocasião ela falou: nessa disciplina, os estudantes vão discutir os aspectos importantes da educação financeira numa perspectiva planetária, compreendendo que essa disciplina não tem o objetivo de ensinar as crianças a ficarem ricas. Eu não tenho problema nenhum com quem queira ficar rico, mas eu acho que esse valor é muito superficial para ser central na educação de quem quer que seja. Então, quando eu ouvi a fala de Cris, eu me atentei para outras possibilidades de se pensar a educação dos meninos e a relação deles com as finanças. De tão interessante que foi esse bate-papo, surgiu o nosso 9º episódio, no qual Cristiane Pessoa, ou melhor, Cris Pessoa, como ela é mais conhecida, nos ajuda a pensar na dimensão planetária, formativa da educação financeira e sua perspectiva ética. Para iniciar essa conversa para lá de interessante, eu perguntei a Cris o que seria educação financeira. Ela nos disse: diferentemente do que muitos pensam, a educação financeira não ensina a criança a investir e nem necessariamente ensina conteúdos relacionados ao sistema monetário brasileiro. Embora o sistema monetário brasileiro possa ser usado para fazer reflexões sobre a educação financeira, mas eles não são sinônimos. Diferentemente também do que muitos pregam, a educação financeira não se caracteriza pelo poupar hoje para consumir amanhã, e nem simplesmente para realizar sonhos. Realizar sonhos é uma das vertentes, pode ser uma das vertentes da educação financeira, mas está longe de ser apenas isso. A fala de Cris já vai nos anunciando um outro caminho possível. A educação financeira, longe de ser uma formação para satisfação individual, como eu cheguei a pensar, é uma preocupação que engloba o outro, o mundo e as necessidades coletivas. A educação financeira é bem mais que isso, sobretudo quando nós trabalhamos com crianças. A educação financeira engloba não apenas aspectos relacionados ao uso do dinheiro. Deve ser vista de forma mais ampla e aprofundada, sobretudo na infância, levantando questões relacionadas ao planejamento, à organização, ao cuidado com o planeta, ao cuidado com o outro e consigo mesmo.
Quanto mais eu consumo, mais resíduos, mais lixo eu gero para o planeta. Então, questões como essas precisam ser refletidas junto com as crianças. Deve trabalhar saúde do planeta, autonomia, atitudes ao comprar, influências das propagandas e das mídias nas nossas decisões, desejos versus necessidade. Então, o que eu preciso, o que eu desejo, eu realmente preciso? De onde foi criado esse desejo? Quem criou em mim determinados desejos? Economia doméstica, o uso do dinheiro, o valor do dinheiro, o que é caro e o que é barato. Refletir também que o que é caro e o que é barato muitas vezes depende da condição financeira da pessoa. Tomada de decisão, consumo versus consumismo, porque de acordo com Bauman, consumo é aquilo que a gente precisa, que a gente necessita para viver. Consumismo é aquilo que a gente compra além. Então, a gente não prega que não deve existir consumismo, até porque a educação financeira não prega e não traz receita de coisa alguma. Não existe certo e errado na educação financeira. O que existe são reflexões, são pensamentos, são discussões sobre o que é mais propício, o que é mais vantajoso, o que é mais correto para a minha vida e para a vida das pessoas que vivem comigo. Essas reflexões de Cris me tocaram profundamente, não apenas em relação à forma como eu educo os meninos, mas, sobretudo, em relação à vida que eu vivo com eles. Não é suficiente levar Tomás e os gêmeos a refletirem sobre o que é caro ou barato, como eu fazia antes, mediando seus desejos e necessidades a partir disso. É preciso olhar de forma muito mais ética para a relação que estabelecemos com o dinheiro e o consumo que ele nos permite, educando as crianças para que reconheçam os impactos dessas decisões em nossas vidas, nas vidas de outras pessoas e, sobretudo, no planeta. Cris me abriu os olhos, então, para o consumo consciente e o quanto é fundamental trazê-lo para a educação de todas as crianças, incluindo as minhas. Como nos disse Bauman, autor do livro Tempos Líquidos, Modernidade Líquida e Amor Líquido, entre tantas outras obras que ele já escreveu, o problema não é o consumismo em si, mas sim o desejo insaciável de continuar consumindo sempre. E o problema desse desejo insaciável não é puramente de ordem individual, quando eu penso que preciso parar de consumir para poupar um pouco de dinheiro. O problema está, acima disso, na ordem planetária, quando eu reconheço que as minhas escolhas impactam na vida de todos, geração a geração. E foi compreendendo isso que eu perguntei a Cris qual a importância da família na educação financeira das crianças. Foi então que ela nos disse: a família tem um papel muito importante na educação financeira, porque a primeira instituição que educa financeiramente uma criança é a família. Quando a gente fala que se pode ou se não pode comprar, quando a gente compra exageradamente, quando a gente conta o dinheiro para decidir se vai ou não comprar um determinado produto, quando a gente conversa sobre orçamento, sobre planejamento com nossas crianças. Então, a família tem um papel primordial e primeiro na educação financeira, embora a escola também deva trabalhar com essa temática. Cris nos levou a pensar em muitas possibilidades de educação financeira para serem inseridas no nosso cotidiano familiar, reconhecendo que a família, espaço primeiro de socialização, é muito importante. É claro que as escolhas que faremos estarão diretamente vinculadas aos valores que, enquanto família, não abrimos mão para a formação de nossas crianças. Pensando na partilha como um desses valores, por exemplo, deveremos pensar não apenas em economizar para comprarmos algo depois ou para termos a garantia de algum dinheiro no banco caso haja alguma necessidade à frente. É preciso também pensar em formas de economizar para que tenhamos mais recursos para repartir com as outras pessoas que precisam. Sim, eu sei que ninguém precisa dar nada do que possui a ninguém, mas quando eu falo em partilha, falo mais em generosidade do que em justiça. E esse é um valor do qual eu não abro mão na educação dos meninos. As reflexões, então, se vão nesse caminho, precisam ser feitas em família, não apenas como aspectos a serem conhecidos pelas crianças, mas, sobretudo, como questões que precisam ser valorizadas pelos pequenos e pelas pequenas. Yves Delataille, que já esteve por aqui, no seu livro Formação Ética,
nos diz que educar precisa, então, eleger valores para que, portanto, possamos definir quais são os investimentos afetivos que vão ser tratados nas dimensões éticas e afetivas dos sujeitos. É preciso, na hora de educar, acionar a dimensão cognitiva para que todas as crianças entendam o mundo, reconhecendo como o dinheiro atua em relação às formas de viver, incluindo as formas de viver de cada criança, de cada família. É preciso acionar essa dimensão, por exemplo, para que os pequenos e as pequenas reconheçam que ter ou não dinheiro não é apenas uma questão do esforço individual, ou seja, da meritocracia. É preciso que eles reconheçam todas as variáveis que atuam nas classes sociais. Ter ou não ter dinheiro é fruto de implicações sociais, econômicas, políticas, e essas questões precisam estar claras. A segunda dimensão, a afetiva, numa educação financeira que se proponha a ser espaços de formação ética, tem outro papel: permitir que as crianças desejem estabelecer prioridades, que reconheçam a necessidade de construir um mundo justo para e com as outras pessoas. O modelo de sociedade em que a gente vive nos leva a um consumismo exacerbado, seja para ser aceito na sociedade de forma macro ou nos grupos sociais de amigos, de parentes, de forma micro. Bauman nos fala da modernidade líquida, da obsolescência programada, e isso nos leva a refletir sobre como estamos consumindo, o que e para que nós consumimos. É importante que a criança, desde pequena, possa ser ajudada a pensar criticamente sobre o que precisa e o que deseja. Desejar não é proibido, o desejo nos move, mas não pode ser confundido de forma alguma com necessidade. Eu quero aquele brinquedo é uma coisa, eu preciso daquele brinquedo para ser feliz é outra coisa. A reflexão feita por Cris nos leva a compreender, a partir de discussões como as propostas por Bauman, que a educação financeira e a educação moral estão, nessa perspectiva, diretamente relacionadas. Essa reflexão deixa muito clara essa relação a partir da compreensão de que o consumo contemporâneo não está mais atrelado às necessidades individuais, mas sim aos sentimentos de pertença que emergem das relações de consumir para existir na relação com as outras pessoas. Além disso, é preciso que as crianças entendam também os impactos dessas escolhas de consumir e as suas implicações éticas. Um determinado fabricante de lápis de cor utiliza madeira de reflorestamento, faz o reflorestamento da madeira que é usada, ou simplesmente desmata e deixa assim por isso mesmo. Então, são outros aspectos que devem ser levados em consideração quando se toma uma decisão. Ampliando essa reflexão, nossa entrevistada ainda nos diz: vou comprar na grande rede ou comprar no pequeno, né? Eu vou comprar... Qual é a minha escolha? A venda, a barraca, a mercearia que está perto da minha casa e que é da pessoa da comunidade, ou vou lá na grande rede que, enfim, né, que polui o ambiente, que não respeita determinadas regras trabalhistas, né? E vou ajudar quem está ao meu redor, vou ajudar a pessoa da minha comunidade, vou ajudar a pessoa do meu bairro, vou comprar do pequeno que emprega uma ou duas pessoas, ou que a família dele vive disso. E às vezes é até mais caro, mas... qual é o custo-benefício aí, né? Aí eu não estou pensando no individual, mas no social, no coletivo, que é outra coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala de educação financeira, né? Pensar no coletivo. São essas questões que levamos em consideração na tomada de decisão que incorpora a dimensão ética nas práticas de educação financeira. Isso porque as reflexões que Cris levanta para serem consideradas por nós em relação aos nossos filhos e suas relações de consumo estão na ordem do sentido da vida e de quem somos e de como nos construímos enquanto sujeito. O que fazer da própria vida? Sobre tal pergunta, que pode ser estendida para o que consumir nessa vida, Yves Delataille nos diz ser necessário fazer escolhas e hierarquizações para respondê-la. Para fazer essas escolhas, é preciso usar a razão para que